Meus nobres cartoleiros, está na hora, meus amigos de Super Dicas, da 12ª rodada de Cartola FC, última rodada de mês e uma rodada aí que finalmente nós vamos ter um número maior de partidas aí para poder estar apostando. Entretanto, as velhas dúvidas de sempre, até que dessa vez boa parte dos times estão com jogadores prováveis, mas a gente sabe dos riscos, né, por conta de jogos aí da Libertadores, principalmente. E tem uma peculiaridade, né, no clássico entre Palmeiras e Flamengo, né? O Flamengo com muitos casos de coronavírus, solicitando o adiamento da partida. Por enquanto, pelas informações, né, o STJD está garantindo que vai ter o jogo. Então, com o Flamengo muito desfalcado, a gente já tem um entendimento diferente, né, sobre essa partida, do que teríamos, né, se os dois times fossem com força máxima, né? E assim nós temos então essa rodada marcada por algumas equipes favoritas. A gente consegue fugir um pouquinho do que a maioria está escalando, né? E tudo também dentro da lógica, né? Porque basicamente como que funciona, né? Nós temos nas rodadas de Cartola FC aquelas equipes que são muito favoritas e que é quase certo aí de grande maioria dos cartoleiros irem em cima delas. Só que a rodada apresenta outras alternativas que, pelo potencial dos jogadores, pelas pontuações que eles têm feito e pelo jogo, né, em si, como a gente está dizendo, também são pessoas boas para poder estar nos dando pontuação, e muitas vezes são dessas partidas ou desses jogadores, né, que às vezes o time é muito favorito, mas o jogador mais escalado não mita e é o outro que poca, né? Tipo no Atlético Mineiro, naquele jogo contra o seu xará goianiense, a galera toda foi com o Sacha, quem mitou foi Keno, incluindo nós que fomos com o Sacha, perdeu a mitada do Keno. Então, é esse o Cartola, todo tipo de rodada assim, a gente tem que estar sempre com o olho bem aberto, né? Para poder fazer a dosagem correta. Eu, por exemplo, pelo meu estilo de jogar Cartola, eu nunca vou totalmente na lógica, mas nunca vou totalmente contra a lógica. É sempre interessante a gente procurar dar uma balanceada, né? Porque da mesma forma que é muito difícil acontecer. Claro, já aconteceu de dar tudo certinho, o óbvio, mas sempre tem alguma coisinha ou outra que sai fora da curva, e é isso que a gente tem que tentar acertar também, né? Por isso que os nossos times, eles sempre tem uma coisinha ou outra aí que a gente faz diferente, tentando justamente acertar as surpresas, né, que as rodadas de Cartola nos oferecem. E assim vamos então, né? 12ª rodada de Cartola FC. Eu começo para vocês analisando as partidas para a gente poder avaliar quem são os grandes favoritos, né? Tirando o jogo Sport Corinthians, né, que foi antecipado aí para quarta-feira, para a Globo não ficar sem transmissão para o estado de São Paulo, né? A rodada então vai começar hoje às 19 horas, mercado fechando às 18. Nós temos como grandes favoritos nessa rodada o Internacional contra o São Paulo, o Palmeiras contra o Flamengo, devido aos grandes desfalques aí que o Flamengo está tendo, né? Logicamente, se fosse os dois com força máxima, esse era um jogo perigosíssimo para a Cartola, né? O Ceará contra o Goiás, o Santos contra o Fortaleza e o Fluminense contra o Coritiba. São esses aí os principais favoritos da rodada. E desses favoritos, o que a galera tende a ir mais aí, né? É no Santos, é no Ceará e é no Internacional, né? O Palmeiras, muita gente tá preocupada, né, do jogo ser cancelado em cima da hora e os jogadores acabarem não fazendo ponto, né? O Fluminense, que é favorito contra o Coritiba, inclusive eu tô vendo agora aqui que o jogo é no Engenhão, não sabia. Para mim ia ser no Maracanã normalmente, vai ser no Engenhão. O Fluminense, ele acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, né? Então vai jogar com aquela dor na consciência, né? Precisando reverter a situação, difícil, né? E temos outras partidas que a gente poderia até considerar alguma coisa, como por exemplo o Vasco contra o Bragantino. O Vasco também foi eliminado da Copa do Brasil, então a gente tem os jogadores do Vasco, né, de confiança, mas sabe que pode acontecer alguma surpresa, né? No jogo Santos e Fortaleza e no Internacional e São Paulo,
O que atrapalharia nós cartoleiros é a questão dos caras não jogarem, né? Os jogadores principais aí do Santos e do Internacional, por conta dos compromissos dessas equipes na Taça Libertadores, os técnicos resolverem poupar, né, algum jogador. O Internacional precisa desesperadamente vencer seu compromisso pela Libertadores, e o Santos ele vai jogar mais uma partida fora de casa. Ele estava contra o Delfim, me perdoe, eu não lembro agora de qual país que é o Delfim, que o Santos acabou derrotando, e o time já tem outro compromisso contra o Olímpia do Paraguai. Então, nesse compromisso, sai do Brasil, volta para o Brasil, sai do Brasil, e acaba, né, o Santos então tendo grande possibilidade de poupar jogadores. É uma partida que vai acontecer apenas no domingo à noite. Então é interessante, né, que nós cartoleiros fiquemos com o pé atrás. Eu, por exemplo, estou escalando o Marinho, mas não estou colocando de capitão. E vamos ter que ficar de olho aí nas notícias, né, minha gente? Para poder, até os 45 do segundo tempo, né, do mercado aí aberto, nós tomarmos as melhores decisões, as decisões mais seguras aí, para que a gente não fique sem jogador e consiga fazer um time forte que possa nos dar uma boa nota aí na rodada. Então é isso sobre as partidas. Eu vou apresentar para vocês a escalação do Super Toro. A fugidinha da lógica que eu tô dando, que eu falei com vocês, um dos grandes favoritos da rodada é o Ceará, né? Ceará contra o Goiás. Porém, como eu considero grandes as possibilidades do Tadeu, nosso goleiro Tadeu, mitar mais uma vez, e como nós temos uma rodada com boas opções de meio-campistas, eu estou fazendo isso. Eu não estou indo com nenhum jogador do Ceará, nem nos meias, né, que são craques, o Vina, o Fernando Sobral, e nem na defesa, que o time é boa para SG. E estou indo com o Tadeu, goleiro do Goiás, acreditando que ele vai fazer uma grande partida, vai fechar o gol, e mesmo que perca o SG, vai nos dar uma nota muito interessante. Então é essa a nossa estratégia aí da rodada, para poder tentar dar aquela fisgada. Tomara que dê certo, e aqui a gente não esconde escalação para vocês. Todas as nossas estratégias a gente deixa aqui, às claras, para que vocês tenham conhecimento aí de todo o nosso planejamento. Então, Tadeu no gol. Nas laterais nós vamos com o Vinha do Palmeiras. O Palmeiras pegando o Flamengo, né? Todo desfalcado, aquela situação. E na outra lateral nós vamos com o Calegari do Fluminense, que realmente tem sido uma sensação. Ele tem tido boas pontuações, independente do Fluminense ter ou não o SG. E a gente poderia, por exemplo, apostar um lateral do Atlético Mineiro, né? O Mariano e o Guilherme Arana estão prováveis, mas eu entendo que o jogo do Atlético Mineiro vai ser muito mais perigoso, né, do que os compromissos do Fluminense e do Palmeiras. O Galo vai pegar o Grêmio, né? Então, o Grêmio tá vindo de vitória, né, sobre o Internacional. Eu preferi dessa vez, né, apostar pelas partidas mais tranquilas, levando em conta esse aspecto, para poder estar escalando o Calegari e o Vinha nas nossas laterais. A nossa dupla de zaga tem Gustavo Gomes do Palmeiras. Vamos fazer uma dobradinha aí do Verdão. E vamos com o Rodrigo do Internacional, Rodrigo Moledo, né? Ele eu tenho visto tirar boas pontuações, mesmo o Inter também não tendo SG. Curiosamente, nas partidas que ele tem atuado, o Inter não está tendo SG, mas ele sempre tem feito ali 3 pontinhos, 4 pontinhos, às vezes até 5 pontos. Ele então está numa fase muito melhor do que a do Cuesta. O Cuesta esse ano, infelizmente, não está sendo o mito que a gente conhece, né? E eu já tinha percebido isso há algum tempo e parei de escalar ele. E como eu tenho visto o Rodrigo Moledo, que ainda está fazendo alguma coisinha, eu dessa vez estou aí com o Moledão na defesa do Super Toro. Uma outra boa opção da zaga, para quem acredita que o Vasco vai ter o SG contra o Bragantino, é o Leandro Castan, que até onde eu vi também estava provável. Meio de campo. O nosso meio de campo tem uma dobradinha do Internacional. Vamos, né, seguir monitorando aí para ver se eles vão jogar mesmo, né? Se não vai ter alguma surpresa aí do Cudê, algum risco desses jogadores serem poupados. Estamos com o Thiago Galhardo, que é o capitão do Super Toro.
E o outro é o Bosquilha. Vamos aí com a dobradinha do Internacional, que mitou forte naquele jogo contra o Ceará. E a gente não teve o Bosquilha, fez muita falta a mitada dele, de 15 pontos, se eu não me engano. Nós fomos com o Patrick, que naquele dia começou no banco e quando entrou não teve tempo de fazer nada. Né? E o Galhardo, a gente sabe o mito que tem sido no Cartola, né? Eu confesso ficar um pouco preocupado com a questão da regularidade, né? O Inter, ele recentemente poupou o time em 2 partidas que, se ele jogasse com força máxima, o resultado provavelmente teria sido outro. Acabou perdendo para o Goiás, no dia que a gente teve o Tadeu, né, no nosso gol, e perdeu para o Fortaleza, né? O Fortaleza, que o Patrick acabou sendo o único jogador, um dos únicos titulares, né, que não foram poupados e se machucou. Então, isso com certeza está na cabeça, né, do Eduardo Cudê. Pô, o único cara que eu coloquei acabou se machucando. O Thiago Galhardo está vindo de lesão, né? Também tem isso. Então, a gente está fazendo essa escolha, né? Essa escalação, mas preocupados aí com o que pode acontecer e sempre de olho para poder não ficarmos na mão, né? E o nosso terceiro meia vai ser o Nenê. Nenê aí, né, o Fluminense, apesar de tudo que aconteceu, é favorito desse jogo contra o Coritiba. O Nenê é a grande referência do time. Então, a partida que o Fluminense vai jogar em casa, eu acho ele um jogador importante, não para capitão, mas para a gente poder ter no nosso time. Enquanto que o nosso ataque, nós estamos com o Marinho por enquanto, mesmo sendo dúvida, né? Vamos estar de olho aí nas notícias. Por exemplo, agora que eu me lembrei, um outro caso de lateral, né? A gente falou que tá com Calegari, tá com Vinha, poderia ter lateral do Atlético Mineiro, mas a gente tá achando o jogo perigoso. Era o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan já é um cara que, se tivesse provável, ele seria muito requisitado, né? Eu provavelmente teria escalado ele, mas como ele não está provável, né? E o Santos tem toda essa situação. O único jogador que não aparece como provável no Cartola que eu estou escalando é o Marinho. E como a gente está dizendo desde o começo do vídeo, temos que ficar de olho nas notícias para não ser surpreendidos. O nosso segundo atacante é o Cano, do Vasco. Esse aí nos passa total tranquilidade, né? Total confiança. Apesar de ter acontecido, né, da eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Mas em termos de ataque, o Vasco deve levar, né, muito perigo para o Bragantino. Uma partida muito boa para o Cano. Eu acho que ele deixa um golzinho aí para nós. Enquanto que o nosso terceiro atacante está sendo o Luiz Adriano, do Palmeiras. Tende a ser titular, tem toda essa situação aí envolvendo o time do Flamengo. Então nós vamos confiar que o Luiz Adriano vai balançar as redes nessa rodada. O nosso técnico é o Eduardo Cudê, do Internacional. E o time fechou com preço de 138 cartoletas e 21 centavos. Por enquanto nós temos Tadeu no gol, Calegari e Vinha nas laterais, Gustavo Gomes e Rodrigo Moledo na defesa. Meio de campo com Nenê, Thiago Galhardo de capitão e Bosquilha. E na frente, Marinho, Cano e Luiz Adriano, com o técnico Eduardo Cudê. Preço do time 138 cartoletas e 21 centavos. E estaremos de olho nas situações dos seguintes jogadores. Vinha, Gustavo Gomes e Luiz Adriano, por conta que ainda tem o risco desse jogo não acontecer. Rodrigo Moledo, Bosquilha e Thiago Galhardo, e consequentemente o técnico, né, pelo risco do Internacional poupar jogadores. E Marinho, né, do Santos, por ele por enquanto estar como dúvida, né, e realmente ter o risco aí dele ser poupado. Então, os únicos que tem garantidos no nosso time é o Cano, o Nenê, o Tadeu, e ainda quanto à questão do Calegari, se o Felipe Jonathan tiver provável, realmente as notícias indicarem aí que ele vai para o jogo, eu vou cogitar a possibilidade de fazer essa substituição do Calegari pelo Felipe Jonathan. Não sei ainda, é uma coisa que nós vamos decidir aí quando acontecer, se acontecer do Felipe Jonathan parecer provável. Então, certo no nosso time são Tadeu, Nenê e Cano, esses a gente não tira. Tem 8 jogadores que, por conta das consequências aí dos jogos não acontecerem e dos times pouparem, a gente pode tirar praticamente aí 80%, 90% da escalação, né? Que desgrama, mais uma rodada assim. E o técnico, né, Eduardo Cudê também nessas condições. E um jogador que é por dúvida mesmo,
que a gente pode decidir por achar outro melhor e a gente pode trocar também. Beleza então, galera, continuamos aí na área, vamos com tudo para mais uma rodada. E eu tô devendo um abraço para um grande amigo, ele já tem me pedido já algumas rodadas, mas o que que acontece? A gente sempre grava aqui no Corre-Corre, eu já até falei com ele já, e é por isso que às vezes a gente acaba não se lembrando. Mas dessa vez, meu amigo Tiago Garcia, aquele abraço, garotinho, tamo junto, obrigado aí por toda a força, por toda a sua companhia aí no nosso canal, e juntamente a todos os amigos que também estão conosco, tamo junto sempre, meus amigos, tentando sempre aquelas mitadas bacanas, e assim então, vamos aí para a 12ª rodada de Cartola FC. Aquele abraço, e bora mitar!